Existem foguetes que estão sempre presentes. Você os vê em todo lugar. Lançamentos a cada poucos dias, transmissões ao vivo, explosões, pousos e o balé dos boosters. E então existe o Falcon Heavy, o foguete mais potente em operação no mundo ocidental. Pelo menos enquanto o Starship ainda não está operacional. E mesmo assim, ouvimos surpreendentemente pouco sobre ele. Sem lançamentos regulares, sem presença constante, quase silêncio. Isso levanta uma pergunta que está sendo feita cada vez mais. Onde está o Falcon Heavy? O último voo desse foguete aconteceu em outubro de 2024. A missão Europa Clipper, uma sonda da NASA que deve chegar à Lua Europa de Júpiter em 2030, missão legal, mas desde então, silêncio total, sem lançamentos, sem grandes shows, sem pousos duplos dos boosters. E para um foguete que foi anunciado como um divisor de águas, isso parece meio estranho. Vamos relembrar rapidamente. Quando o Falcon Heavy fez seu voo inaugural em 2018 e enviou um Tesla Roadster em direção a Marte, aquilo não foi apenas um lançamento. Aquilo foi um recado. 3 núcleos. Falcon 9 acoplados. Mais de 60 toneladas de carga útil para essa órbita baixa da Terra. Mais de 2.200 toneladas de empuxo de decolagem. Um foguete que, no papel, deveria dominar tudo. E mesmo assim, ela voa muito raramente hoje em dia. Este ano, ela deve decolar 5 vezes. Mas até agora, em seus 8 anos de operação, ela decolou apenas 11 vezes no total. Em média, menos de 2 vezes por ano. Mas por quê? Primeiro, os fatos objetivos. Vamos olhar para o que a Falcon Heavy é tecnicamente. Ela é baseada no essencial em 3 primeiros estágios da Falcon 9 acoplados juntos. Isso significa que o empuxo de decolagem é de cerca de 2.300 toneladas. A carga útil para a órbita baixa da Terra é de até 3 toneladas. Isso depende de quantos boosters você quer pousar ou sacrificar. Para a órbita de transferência geoestacionária, o Falcon Heavy consegue levar cerca de 26 toneladas. Com isso, ele fica bem acima dos lançadores clássicos de carga pesada, como o Ariane 6, o Vulcan Centaur, o H-3 japonês ou o LV-M3 indiano. Ou seja, o Falcon Heavy joga em uma liga superior. E é exatamente por isso que ela acabou substituindo até mesmo a lendária Delta IV Heavy, que foi definitivamente aposentada em 2024. Um foguete desapareceu porque o Falcon Heavy era mais barato e mais potente. E mesmo assim, quase não há lançamentos. E é aqui que a coisa fica estrategicamente interessante. Muitos acreditam hoje que o Falcon Heavy foi simplesmente o próximo passo lógico depois do Falcon 9. Isso é só parcialmente verdade. A verdade está em outro lugar. Está nos chamados lançamentos de segurança nacional. Está nos chamados lançamentos de segurança nacional. A Força Aérea e, mais tarde, a Força Espacial precisavam de um foguete pesado que pudesse lançar grandes satélites de reconhecimento. Alcança órbitas de alta energia, transporta várias cargas úteis ao mesmo tempo e, acima de tudo, é certificado e confiável. Naquela época, o Delta IV Heavy dominava esse mercado. A SpaceX queria entrar, e para isso era preciso de um foguete pesado imediatamente. Em vez de construir uma arquitetura completamente nova, eles usaram o que já tinham. O Falcon 9. 3 deles juntos e estava pronta a Falcon Heavy. Um passo pragmático. Rápido, relativamente barato, mas também um pouco improvisado. Porque tecnicamente falando, o Falcon Heavy não é um projeto totalmente novo. É uma solução de compromisso. Mas a suposta simplicidade tem um preço oculto. 3 propulsores parecem simples, mas não são. Porque de repente surgem novos problemas. Cargas aerodinâmicas massivas, separações complexas, sincronização de 27 motores. Além disso, mudanças estruturais. E acima de tudo, o Falcon Heavy é realmente potente, mas não é muito mais eficiente do que vários lançamentos individuais do Falcon 9. Quando o Falcon Heavy foi planejado, pensava-se que satélites grandes precisavam de foguetes grandes, o que por si só não está errado. Mas então aconteceu algo que a própria SpaceX provocou. Os satélites ficaram menores, surgiram constelações e tudo isso foi impulsionado pelo Starlink. De repente, ficou mais atraente lançar muitos satélites menores, com vários lançamentos baratos do Falcon 9, em vez de colocar tudo em um foguete grande. O Pentágono percebeu o potencial de desenvolver sistemas mais resilientes e redundantes, e foi isso que fizeram. Assim, o mercado de lançadores pesados diminuiu automaticamente. O Falcon Heavy se tornou vítima do próprio sucesso.
No entanto, o foguete não está morto. Missões planejadas para este ano incluem 2 missões de pouso lunar para a Astrobotic, o telescópio espacial Nancy Grace Roman e 2 lançamentos secretos para o Pentágono. Vou tentar transmitir todos eles. Essas são exatamente as missões para as quais se precisa de energia extrema e carga útil. E agora vem a grande pergunta. Se o Falcon Heavy voa tão raramente, então ele foi um desvio, uma solução temporária, uma distração estratégica no caminho para a Starship? Porque enquanto conversamos aqui, a SpaceX já está desenvolvendo algo que vai tornar o Falcon Heavy praticamente obsoleto. Starship. Quando olhamos hoje para o Falcon Heavy, ele parece quase uma relíquia de um período de transição. 3 propulsores, Falcon 9 acoplados, empuxo de lançamento gigantesco, pousos dos propulsores laterais em formação. Espetacular, mas também parece de outra época. E é exatamente isso que ela é. A Falcon Heavy não foi criada porque a SpaceX simplesmente queria construir o foguete comercial mais potente do mundo. Ela surgiu por uma necessidade estratégica. No início da década de 2010, a SpaceX tinha um objetivo claro: entrar no mercado de satélites governamentais e militares pesados e desafiar a United Launch Alliance nesse setor. Naquela época, o Delta IV Heavy dominava praticamente sozinho esse setor. Era confiável, mas extremamente caro. Em alguns casos, mais de 400 milhões de dólares por lançamento. A SpaceX sabia que, enquanto não oferecesse um foguete de grande capacidade, grandes contratos de segurança nacional continuariam fora de alcance. E foi exatamente por isso que a Falcon Heavy foi desenvolvida. Não para Marte, não por prestígio, mas por participação de mercado. A ideia foi bastante inteligente. Por que criar um foguete novo se é possível unir 3 núcleos do Falcon 9? Isso prometia baixos custos de desenvolvimento, uso das linhas de produção existentes, certificação mais rápida e uma enorme sinergia. Pelo menos no papel. Na realidade, ficou claro rapidamente. Controlar 3 propulsores ao mesmo tempo não é simplesmente mais do mesmo. As cargas estruturais, a aerodinâmica e o comportamento das vibrações ficaram de repente extremamente complexos. Elon Musk disse mais tarde, em essência: a Falcon Heavy foi muito mais difícil do que o esperado. Por isso, o desenvolvimento se arrastou por anos. Em 2018, então, o grande momento: o voo inaugural. Em vez de um satélite de teste, a SpaceX enviou um Tesla Roadster vermelho para o espaço, em uma órbita heliocêntrica que cruza tanto a órbita da Terra quanto a de Marte. Do ponto de vista técnico, totalmente desnecessário. Do ponto de vista do marketing, genial. De repente, o Falcon Heavy ficou conhecido mundialmente como um símbolo da SpaceX, e ao mesmo tempo, a prova de que foguetes privados de grande capacidade funcionam. Mas o verdadeiro avanço veio depois. O Falcon Heavy foi certificado para o Programa de Lançamento Espacial de Segurança Nacional. Isso significava satélites de comunicação militar, missões secretas de reconhecimento e cargas úteis estratégicas dos Estados Unidos. E foi exatamente aí que estava o modelo de negócio. Porque essas missões, frequentemente, exigem órbitas de alta energia, inserção direta em órbita geoestacionária, alta massa e máxima confiabilidade. O Falcon 9 sozinho, às vezes, não era suficiente para isso. E aqui está um ponto que muitos ignoram. O Falcon Heavy obrigou a SpaceX a desenvolver tecnologias que mais tarde se tornaram importantes para a Starship: sincronização dos motores, controle de voo complexo de vários núcleos, operações de recuperação paralelas e planejamento de missões de lançamento pesado. Pode-se dizer, então, que o Falcon Heavy foi um campo de treinamento para pensar em foguetes realmente grandes. Aqui surge um paradoxo econômico, tornando a situação ainda mais interessante. O Falcon Heavy está tecnicamente concluído. Impressionante, mas economicamente estranho. A realidade é que ele realiza relativamente poucos voos por ano, envolve uma alta complexidade logística, frequentemente sacrifica o estágio central e tem uma base limitada de clientes. Isso significa que provavelmente não é o foguete mais lucrativo do portfólio da SpaceX. Mas ele cumpre um papel estratégico. Ela mantém a SpaceX ativa no mercado de foguetes pesados até que a Starship assuma. Se quisermos classificar o Falcon Heavy, primeiro precisamos esclarecer uma coisa: ela atua em uma categoria que é surpreendentemente pequena. Não existem muitos foguetes pesados e ainda menos que voam regularmente. Por isso, vamos analisar os números de forma objetiva. Não em kilonewtons, mas em algo que se entende imediatamente: toneladas de carga útil e toneladas de empuxo.
A Falcon Heavy produz cerca de 2.300 toneladas de empuxo na decolagem e transporta cerca de 63 toneladas para a órbita terrestre baixa, mas apenas no modo descartável. Então, realisticamente, no modo reutilizável, é mais perto de 30 toneladas. Isso faz dela atualmente o foguete comercial operacional mais potente do mundo. E o mais importante, ela pousa seus boosters, pelo menos em parte. Normalmente, os 2 boosters laterais pousam. Isso significa que uma parte significativa do foguete pode ser reutilizada após o voo, mesmo que o estágio central muitas vezes seja perdido nesse processo. Se compararmos o Falcon Heavy internacionalmente, fica claro rapidamente como a sua posição é incomum. O Ariane 6 da Europa alcança, dependendo da versão, cerca de 10 a 20 toneladas de carga útil em órbita baixa da Terra e, com isso, fica claramente abaixo do Falcon Heavy, tanto em empuxo quanto em desempenho. Ela é projetada principalmente para confiabilidade e missões institucionais. O Vulcan da ULA, com cerca de 27 toneladas de carga útil em órbita baixa da Terra, deve focar no mercado governamental dos Estados Unidos e competir mais com o Falcon 9 do que com o Heavy. O H-3 do Japão e o LVM-3 da Índia, com cerca de 7 a 10 toneladas de carga útil, estão claramente no segmento intermediário. Mesmo o mais potente lançador operacional da China atualmente, o Longa Marcha 5, atinge cerca de 25 toneladas em órbita baixa da Terra, mas ainda fica abaixo do nível do Falcon Heavy. Resumindo, apesar do número relativamente baixo de lançamentos, o Falcon Heavy atualmente tem pouca concorrência direta no mercado operacional. Ela continua em uma classe intermediária entre os foguetes grandes tradicionais e a próxima geração, como o Starship. Pode-se dizer que o predecessor espiritual é o Delta IV Heavy. E agora vem a comparação mais importante de todas. O Delta IV Heavy foi por muitos anos praticamente o único lançador pesado no Ocidente, e eles cobraram caro por esse monopólio. Ele fornecia cerca de 2.000 toneladas de empuxo na decolagem e cerca de 28 toneladas de carga útil para a órbita baixa da Terra. Tecnicamente impressionante, mas economicamente um verdadeiro pesadelo. Cada lançamento custava várias centenas de milhões de dólares. Foi aí que o Falcon Heavy surgiu, oferecendo maior capacidade, preços mais baixos e reutilização parcial. Isso, aliás, incomodava os militares no início, pois eles ainda não tinham certeza se era apenas um truque ou se realmente funcionava, mas logo ficou claro. A SpaceX dominou a reutilização dos propulsores do Falcon. O resultado foi impressionante. O Delta IV Heavy foi descontinuado. Neste ponto surge a pergunta: por que o mercado continua tão pequeno? A verdade nua e crua é que não existem tantas cargas úteis que realmente precisem do Falcon Heavy. A maioria dos satélites cabe facilmente no Falcon 9 Ariane 6 ou no Vulcan. Missões de carga pesada são casos especiais. São interessantes em raros casos. Esses seriam grandes satélites militares, missões interplanetárias, transferências geoestacionárias de alta energia e sondas científicas muito grandes. E é exatamente por isso que o Falcon Heavy voa relativamente pouco. Ele não é um produto de massa, é uma ferramenta especial. O que isso significa do ponto de vista estratégico? Se olharmos para o mercado global, o cenário é mais ou menos assim. O Falcon 9 domina o segmento de mercado de massa. O Falcon Heavy cobre as poucas missões extremamente pesadas. Outros fornecedores estão tentando alcançar, mas ninguém atualmente combina capacidade de carga pesada com uso em larga escala nesse nível. Isso leva a um resultado paradoxal. O Falcon Heavy tem pouca concorrência técnica, mas também uma demanda econômica limitada. Os críticos argumentam exatamente isso quando dizem que o desenvolvimento desse lançador foi ou é um erro. Não há dados públicos precisos sobre custos de desenvolvimento. Estima-se, porém, que a SpaceX investiu várias centenas de milhões de dólares, possivelmente até pouco mais de 1 bilhão, em desenvolvimento, testes e infraestrutura. Para a exploração espacial, isso é surpreendentemente baixo. Para comparar, o SLS custa cerca de 30 bilhões e só a manutenção da Delta IV Heavy custava ao Pentágono $500 milhão por ano. A Falcon Heavy foi uma solução econômica para o problema de carga pesada. Agora vem o ponto sobre o qual raramente se fala. Um programa de foguetes não envolve apenas custos de desenvolvimento, mas também de manutenção. Para a Falcon Heavy, isso significa integração especial. É preciso ter 3 propulsores disponíveis ao mesmo tempo, campanhas de lançamento mais complexas e certificações adicionais para missões militares.
E é exatamente por isso que ela não voa o tempo todo. Mantém-se a capacidade ativa, mas não se mantém um ritmo contínuo de lançamentos da Falcon Heavy. Vamos analisar os voos de forma objetiva. Até hoje, há apenas um número relativamente pequeno de missões da Falcon Heavy. Muitas delas são para a Força Espacial dos Estados Unidos, o Escritório Nacional de Reconhecimento ou sondas da NASA. São missões de alto custo. Um único lançamento da Falcon Heavy pode render entre 100 e 20 e 300 milhões de dólares, dependendo do cliente e da missão. Em alguns casos, até bem mais em contratos governamentais. Isso parece muito, mas ainda é menos do que o preço de lançamento de $500 milhão da Delta IV Heavy. Assim, isso é uma pechincha para o Pentágono. Fazendo uma estimativa grosseira, vários bilhões em receita ao longo de toda a vida útil são perfeitamente plausíveis. Mas a Falcon Heavy não gera tanto dinheiro quanto a Falcon 9. Se olharmos para a taxa atual de voos, fica claro. A Falcon Heavy realiza apenas algumas missões por ano. Se a Starship entrar em operação como planejado, isso pode significar que a Falcon Heavy continuará ativa por mais alguns anos, até que a Starship esteja totalmente certificada, principalmente para missões governamentais. Mas mesmo essas podem ser remanejadas. Por isso acredito que a SpaceX vai coordenar com o Pentágono e encerrar esse programa de forma muito repentina. De forma realista, no início da década de 2030, sua razão de ser começa a ser fortemente questionada. E aqui está a ironia. A Falcon Heavy é tecnicamente um dos foguetes mais potentes do mundo, mas ela nunca foi pensada para ser o principal produto a longo prazo. Na verdade, ela é um passo estratégico intermediário e uma resposta às condições do mercado, mas também serve como um seguro até que a Starship esteja pronta. Depois de tudo o que vimos até agora, surge uma pergunta central. A Falcon Heavy já é um modelo em fim de linha ou sua fase mais importante ainda está por vir? A Starship paira como uma grande sombra sobre isso. Afinal, pelo menos no papel, a Starship deveria ser melhor em tudo. Carga útil significativamente maior, reutilização completa, custos de lançamento drasticamente menores e missões para a Lua e Marte. Se esse sistema realmente se tornar operacional, ele vai mudar todo o mercado. E aí surge automaticamente a pergunta: por que alguém ainda iria contratar um lançamento da Falcon Heavy? Se as cadências de voo previstas com a Starship forem alcançadas, mesmo que aproximadamente, o Pentágono vai mudar para ela. E aqui vem a verdadeira conclusão. A Falcon Heavy não é rara porque fracassou. Ela é rara porque a SpaceX nunca precisou dela como um produto de massa. Ela atende a um nicho estratégico muito específico. E é exatamente por isso que só voa quando nada mais pode fazer exatamente esse trabalho. E onde ela está agora? A resposta para isso é: ela não foi embora. Ao todo, há 19 missões agendadas até 2032. Em julho, ela lança a missão Griffin da Astrobotic para a Lua. A segunda missão, Griffin, está prevista para o quarto trimestre deste ano. Em setembro, será lançado o telescópio espacial Nancy Grace Roman. Ainda não há datas para as missões da Força Espacial. A Falcon Heavy também será usada para a Artemis. Ela, por exemplo, levará 2 módulos Gateway e missões de reabastecimento com a Dragon XL para a Lua. E ainda tem uma missão muito legal, que é a Dragonfly, o helicóptero da NASA, que será enviado em 2028 para Titã, a Lua de Saturno. Um vídeo sobre isso está linkado abaixo. E assim fechamos o ciclo. O Falcon Heavy nunca foi projetado para voar constantemente. Ele foi criado para preencher a lacuna entre a antiga e a nova era da exploração espacial. E foi exatamente isso que ela fez. Meu nome é Sirwan e este foi Mars Chronicling. Obrigado por assistir. Pera ad astra. Ups! Eu me molhei.